Olá, sou Denise Lins, sou mediadora, sejam bem-vindos. Resolvi gravar alguns vídeos e postá-los no YouTube, falando sobre mediação e do trabalho do mediador. Descobri que a grande maioria das pessoas desconhece o Instituto da Mediação e o trabalho do mediador. É um pouco frustrante as pessoas não conhecerem o meu trabalho, porque é um trabalho muito produtivo para a sociedade. Então, eu vou contar com o apoio de vocês para divulgar esses vídeos, para que as pessoas possam saber um pouquinho do que eu faço. É sempre com a intenção de resolução de conflitos. E nós usamos métodos alternativos para a resolução desses conflitos. Aí alguém pergunta, mas que conflito? O que é resolução de conflito? Gente, é o perrengue, tá? É quando a coisa deu ruim. As pessoas nem falam ruim, né? Elas falam deu ruim. Quando você tem uma questão, né? Seja ela interpessoal, entre as pessoas, ou sejam financeiras, né? Você pode usar a mediação e o trabalho do mediador. É bacana, a gente responde a 2 códigos de ética, um pelo CNJ, no judicial, e um pela CONIMA, no extrajudicial. E tem uma série de regras que são muito interessantes para as pessoas que são assistidas. É feito sob sigilo, numa ambiência tranquila. Tem que ter o respeito à autonomia das partes, ao desejo delas de estarem ali ou não. Ninguém é obrigado a se autocompor, né? Mas é interessante porque substitui todo um processo judicial, com custas, com audiências, com perícias, com recursos, com honorários. Muito embora você possa trazer o seu advogado para a sessão de mediação, mas a outra parte tem que trazer a dela também. Então a gente sempre observa realmente a postura igualitária, a igualdade entre as partes. E dentro dessas regras, o mediador, ele saca lá das suas ferramentas, né? E ele conduz essas sessões de forma imparcial. Nós estamos sempre nos aperfeiçoando. É exigido que façamos um aperfeiçoamento permanente. Então, nós estamos sempre estudando sobre isso, sempre falando disso. Mas hoje é esse dia do síndico, né? Então, vamos falar um pouquinho de mediação condominial, que é muito bacana e funciona bastante para o condomínio. Funciona tão bem que chega a ser uma assessoria, uma consultoria para os condôminos e para os síndicos. Porque através dessas sessões realizadas, novas interpretações são dadas ali aos costumes e à rotina dos condomínios, né? E outros protocolos são abertos, outras formas de interpretar as posturas são adotadas. Eu percebi 2 notícias interessantes, tá? Uma sobre a retração de mercado no interesse da compra do imóvel na planta. E todo mundo sabe que comprar imóvel na planta é uma das formas mais baratas, né, para que a pessoa consiga adquirir essa casa própria. E foi divulgado na CBN pelo Gustavo Medina, uma pesquisa que foi feita pela consultoria Brain. 39% de interesse em setembro contra 44% de interesse em fevereiro. Tem metodologia, mas a gente sabe que 5% em qualquer pesquisa é um impacto forte. O Índice Nacional de Construção Civil, ele revela lá um aumento dos preços, a inflação está aí, galopante, né? As pessoas estão sem trabalho,
Muita gente tem salário defasado, muita gente tem subemprego, muita gente vive de bico. E aí a parcela não está cabendo no bolso do pessoal, né? Mas a gente sabe que é uma circunstância, as coisas, eu tenho fé, vão melhorar. Mas, por enquanto, essa pesquisa realmente está retratando o que está acontecendo com as pessoas, né? Então, muito embora não seja uma notícia positiva, não chegou a ser uma surpresa, porque os dias estão tão duros, né? Mas, em contrapartida, tem no website A Cidade On, uma matéria da Ana Benotti, de 7 de outubro. Essa do CBN foi no dia 22 de novembro, é bem mais recente. Bom, em Itupeva, no Praia da Gama, o responsável lá, o Oscar Segal, ele construiu uma piscina de ondas artificiais através de uma empresa espanhola chamada Wave Garden. É uma tecnologia, né, diferenciada, de top. Tem na Austrália, na Inglaterra, Coreia do Sul e nos Alpes Suíços. Vão trazer para Belo Horizonte e Nova Lima no futuro próximo. Bom, antes da pandemia tinham 67 lotes vendidos. Entre 2020 e 2021, em plena pandemia, mais de 130 lotes. E o que é interessante, cada lote custa a partir de 3 milhões de reais. É uma desigualdade, uma disparidade, né? No poder de consumo da sociedade brasileira. Isso está refletido bem seriamente nessas duas matérias. Tem imóveis nesses loteamentos que chegam a cuidar, depois de prontos, né? Porque aqui a gente está falando 3 milhões de terreno, terra nua. Tem imóveis já construídos que chegam a custar entre 7 a 8 milhões de reais, né? Então, isso reflete bem o tipo de trabalho, o tipo de público que o síndico tem que atender. Ele tanto atende lá o condomínio pequeno, como o médio e de grande porte, como os de alto padrão. Então, hoje, eu quero fazer aqui eu vou tentar ser breve, mas o assunto é bem interessante. Eu vou trazer posso dizer que é um conceito, uma técnica que foi desenvolvida num reality show. Ou pelo menos ela foi divulgada nesse reality show, né? Ela foi desenvolvida pelo Marcos Limones. Marcos Anthony Limones, ele é um estadunidense. Ele foi adotado por um casal grego. Ele é de origem síria e libanesa. E ele resolveu comprar empresas com o dinheiro do próprio bolso, quase falidas. E ele desenvolveu um instituto, um conceito que se chama 3Ps, que envolve pessoas, processo e produto. Não necessariamente nessa ordem, mas ele consegue trazer uma empresa quase falida, ele resgata essa empresa e essa empresa vira um sucesso. Ele vai muito bem, obrigado, de acordo com as suas próprias palavras, mas a última notícia é de que ele seja dono de uma fortuna em torno de 950 milhões de dólares, né? E como funciona essa coisa dos 3Ps, né? Ele criou umas regrinhas para desenvolver esse conceito, né? Pessoa, produto e processo. E isso pode funcionar muito bem nos condomínios. Então, eu vou comentar com vocês as regras e fica aqui uma nova visão, né, de como o síndico pode bem gerenciar, bem administrar e se revelar um líder. Porque todos esperam que o síndico seja um líder, ou que a síndica seja um líder, né? Tem uma expectativa em torno da função desses nobres trabalhadores. A primeira regra para esse conceito é o tratamento com as pessoas, tratamento
acolhedor, um tratamento empático, um tratamento respeitoso. É essencial que as pessoas sejam tratadas com urbanidade. A segunda regra é sobre os funcionários. Ele elege os funcionários como prioridade, preterindo até a questão de dinheiro, de custas, tá? Porque ele acredita que o funcionário é o cartão de visita da empresa. Ele interage, né, com o público, no caso, com a comunidade dos condomínios. Então, se observa a necessidade de promoção de captação. Por quê? Porque às vezes o funcionário, ele é um bom funcionário, mas ele não tem o perfil para aquele trabalho. Às vezes ele precisa se capacitar e às vezes ele pode ser melhor utilizado numa outra função, né? É o que ele chama de respeito ao chá, com conhecimentos, habilidades e atitudes, né? E essa postura, né, que ele observa no funcionário é que é um dos grandes instrumentos, né, de revitalização dessas empresas. A terceira regra: saiba o que você não sabe. Conheça suas limitações, né? Era interessante, até um certo tempo, se imaginar que a pessoa precisava conhecer muita coisa. Um pouco de tudo, né? Mas com a dinâmica das informações do mundo atual, é muito difícil alguém que conheça um pouco de tudo. Até porque as coisas estão evoluindo muito rapidamente. Então, o que era normal até ontem, hoje já não funciona mais. Então, você tem que conhecer suas limitações para, com humildade e inteligência, conseguir reverter, conseguir aprender, conseguir melhorar. Porque muitas pessoas podem não gostar do síndico, mas vão reconhecer se ele estiver fazendo um bom trabalho, se ele estiver trazendo melhorias para aquele condomínio, né? Não há como negar os fatos. A pessoa, de repente, pode não ser a minha preferida, mas, poxa, ela está fazendo um bom trabalho, né? A quarta regra: ser autêntico. Ser autêntico. Não dizer uma coisa hoje, outra amanhã, não ser contraditório, ser sincero, ser real, não mentir, né? Fazer com que aflore a sua forma de pensar para que seja favorável para o trabalho daquele condomínio, né? A quinta regra: ser transparente. E ele ressalva que vulnerabilidade não é sinônimo de transparência, né? Como é que você pode ser transparente? Também não mentindo, também mostrando a sua forma de atuação, revelando os números, os contratos, a forma pela qual foi tomada certa atitude, a motivação dessa atitude, né? Então isso vaza pelos poros e as pessoas conseguem enxergar o esforço e o merecimento daquele síndico ou daquela síndica. A sexta regra fala sobre processo, né? Ele adota 3 níveis de gerenciamento, que seria por diretrizes, ou pela rotina, ou pelo imediatismo, que é equivalente ao caos, né? Se você não tem um gerenciamento por diretrizes ou rotina, só te sobra o caos. E aí você vai ter que trabalhar no improviso, no imprevisto, né? Que não é o ideal. A sétima regra: faça as contas. A gente está num processo inflacionário severo, tem muitas contratações antigas. Isso está atendendo o seu condomínio? Isso ainda reflete a demanda do mercado, né? Porque nós temos uma obrigação anual de apresentação de contas, mas condomínio
não é pessoa jurídica, mas tem CNPJ, mas não precisa apresentar balanço patrimonial. Fica num lugar híbrido, né? E é difícil de você apreciar as contas, porque vai um balancete mensal lá junto com o boleto, eventualmente os inadimplentes estão constando lá, é um dos únicos lugares que é possível constar os inadimplentes, sem que se fira o sigilo, sem que se fira a imagem desses inadimplentes, né? E inadimplência não é pecado, é uma circunstância que a mediação ajuda a resolver, né? E bom humor também pode ser usado em todas as situações. O bom humor sadio, né? Então, como você confere essas contas? Como você sabe se esses contratos ainda são interessantes? O síndico tem conhecimento de como funciona ou ele já entregou tudo na mão da administradora? Então a gente tem que pensar qual tipo de administração esse síndico quer fazer, né? Porque o síndico escolhe a administradora, não o contrário. Bom, a gente tem visto muito o contrário. E a 8ª regra fala sobre mindset, que é uma configuração da mente. É quase uma reprogramação, né, mental. E que reverbera pensamentos, comportamentos e atitudes, né? A gente vê isso um pouquinho em PNL, em programação neurolinguística, alguns trabalhos de técnico de coach, né? Também a gente observa essas novas tendências, mas feito da forma adequada, funciona. Então, essas regras, esses conceitos, podem muito ajudar numa boa gestão. Elas podem muito contribuir para uma boa administração. E, se observadas com cuidado, pode revelar muitos líderes. Então, essa homenagem de hoje, do dia do síndico e do dia da síndica, ela se revela através aqui de uma explicação de como esses pequenos conceitos, e isso eu estou falando sobre um programa de televisão, é um reality que nem está mais no ar, né? Teve algumas temporadas, mas ele já não está sendo mais transmitido, mas muita gente assistiu e muita gente achou interessante. E a gente pode aproveitar, e essas são algumas das inovações que podem ser feitas, porque não são inovações impossíveis, são muito tranquilas de serem realizadas, mas que surtem efeitos. Então, assim, se você quiser trazer a mediação para o seu condomínio, procure um mediador. Você pode usar a plataforma canaldemediadores.com.br, eu vou estar lá. Tem também o meu e-mail, resolvendoconflitos@gmail.com. Tem a página da NMC no Facebook. E você pode conhecer um pouquinho da forma de como eu penso e atuo. Espero que tenham gostado. Espero que aos poucos a gente consiga mudar essa forma de ver os conflitos e as suas resoluções, né? E a gente observa também que é uma questão de tempo e de divulgação, porque quem conhece gosta e retorna. Eu agradeço muito, desejo a todos uma semana bastante produtiva. Obrigadíssima. Paz a todos.